Rola iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o G. Rodrigo e em um mundo criado em meio ao caos, apenas os mais poderosos serão capazes de enfrentar as trevas. Eu sou Leandro, entusiasta de jogos e pai de comunidades. Olá pessoal, aqui é Giliard da Dungeonist, trazendo também aí o Reino da Ametista para mais uma produção de jogos e, com fé e devoção, trazemos a restauração. E hoje nós vamos conhecer o projeto de O Reino de Ametista. O que esse board game que está sendo desenvolvido promete trazer para o ano que vem e como está o financiamento dos artefatos de Ametista. Vamos conhecer mais depois da vinheta. Este é o DMCast da Dice Masters. Hoje conheceremos a história de um reino que jaz em eras passadas, em uma dimensão diferente da nossa. Nesse reino havia um elemento que se irradiou pelo reino de Lanmayr, desintegrando a maioria da população. Apenas 4 sobreviventes ficaram conhecidos como Imaculados, os herdeiros da magia primordial. Mas isso foi há muitas eras. Hoje vamos conhecer o Reino de Ametista, o novo projeto da Octonodo. Leandro Giliard, por favor, se apresentem para quem não conhece vocês e principalmente quando vocês começaram nesse projeto maravilhoso. Bem, Giliard quer começar, já que já está mais acostumado com a casa. Bom, então, como que eu conheci a Octonodo, né, e consequentemente o Leandro, foi numa live, né, o Leandro tava transmitindo a gameplay do jogo. Sim, a gameplay do jogo. E eu comecei a acompanhar, né, aí eu vi que eles tinham um servidor no Discord, né, e fui pro servidor, e aí comecei a interagir com eles, conversar, conhecer o projeto, conhecer o jogo, o cenário, né, isso foi no começo do ano, um pouco antes da metade do ano ali, em maio, se não me engano. E lá eu vi que eles estavam desenvolvendo, né, o board game. Eu já faz um ano mais ou menos que eu estou, né, inserido aí no mercado de board game, produzindo e procurando, né, tá conhecendo mais jogos e conhecendo mais o mercado também. E para mim o melhor foi conhecer o jogo, mas a comunidade, né, na época chamava Covil. E aí esse ano mudou para Octonodo. E assim, acompanho eles, né? Tô aí com eles ajudando nessa parte da produção dos jogos. E também participando de tudo que acontece na comunidade, né? Não só no jogo, mas sempre podendo estar aí, né? É uma comunidade que, além de ser muito acolhedora, é um ambiente legal, só tem gente muito bacana lá. A gente joga outros jogos, inclusive RPG, né? Inclusive RPG, jogo de tabuleiro, jogo de computador, enfim. O mais importante é a companhia, né? De tudo lá, o mais importante é a companhia, né? E é isso, e assim, agora a gente está aí, né, na campanha das relíquias, né, que são, por mais que o Leandro, o Jean falou que a gente não vai entregar o jogo, mas a campanha está entregando sim muitos produtos. Sim, é verdade. Muitos itens colecionáveis aí, né, muitos podem estar usando no jogo, né, para auxiliar ali na jogatina, vai enriquecer muito a experiência do jogo. Mas isso aí eu vou deixar pro Leandro falar um pouco mais, que além de todos os itens e tal, o Reino da Ametista, ele tem muita história. Ele é um cenário, ele é uma ambientação muito rica, né? Então eu gostaria muito que o Leandro também falasse um pouco mais aí também dessa parte que foi o que eu mais me apaixonei aí pelo cenário, pelo jogo. Arrasou, Giliard. Só uma pequena correção que você errou na época que a gente se conheceu. A gente se conheceu 2 meses antes, pelo menos. Foi lá para fevereiro e março. Porque eu lembro que eu estava mais ou menos um mês já trabalhando no jogo. Você foi um dos primeiros, se não
Pegou bem no inicinho. Enfim, gente, eu sou Leandro, eu sou o fundador da Octonodo, que antes, bem lembrado pelo Geniard, se chamava o Covil, né? E a gente criou essa comunidade, na verdade eu criei, né, essa comunidade, como uma tentativa de refúgio, porque por ser gay, eu encontrava muita dificuldade em conseguir. É uma coisa simples, gente. Jogar RPG, jogar jogo de tabuleiro fora. Porque vinha momentos de que o pessoal começava a rir, aí surgia um deboche, e aí se tornava um ambiente extremamente hostil, né? Eu me sentia mal, então saía. Então, como uma tentativa de criar um espaço seguro, não só para mim, né, mas para todos, surgiu o Covil, que agora é o Octonodo, né? Então, essa é uma das nossas premissas, um grande slogan nosso, né, que é acolher bem as pessoas e tornar um ambiente seguro para todos, e que foi o que o Geriard também deixou bem, bem enfatizado, que não importa o que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo como em família, né? A gente está fazendo com pessoas nas quais a gente confia, com as quais a gente passa momentos divertidos, não importa o que a gente está fazendo. Então, no início, né, no início do servidor, eu costumava reunir esses poucos amigos, né, para jogar. Na época eram mais jogos de terror e cooperativos. Só que tinham pessoas também. A gente teve uma procura para jogos de RPG. Só que assim, eu nunca tinha narrado isso 2021, né? Eu nunca tinha narrado. Eu joguei a minha vida inteira. Eu sou muito entusiasta de jogos em geral, seja digital, de mesa, enfim. Então a minha vida inteira eu passei jogando jogos de RPG digitais, né? E as pessoas perguntavam, quem que narra? Não tem mesa? Não, eu falava que não. Apesar do servidor, ele ser todo organizado com uma temática própria, né? Porque eu sempre também gostei muito de criar coisas. Então, o nosso servidor lá, o Octonodo, que está inclusive no link que depois vai ser deixado para vocês, ele é todo dividido de forma temática. Ele tem uma parte com a lore do servidor, né? Que seria desse universo que vai ser trazido para o jogo. Então, o pessoal achava estranho, né? Não tem mestre, mas isso tudo, quando isso vai virar RPG? E aí, de tanto o pessoal falar, eu decidi fazer umas campanhas. E aí a gente fez, se eu não me engano, foram 3 campanhas ou 4. E aí, esse início do ano, em janeiro, acho que foi 1º de janeiro, enfim, por aí, eu falei, nossa, por que não um jogo? Né? Por que não um jogo que é algo com o qual eu tô mais familiarizado, né? Um jogo de tabuleiro ainda. E é isso, a gente tá aí nessa empreitada. Felizmente, eu consegui ter apoio da comunidade, da nossa comunidade, né? Que assim é relativamente pequena, mas que dá um apoio como se fosse de milhões de pessoas. Eu me sinto muito abraçado pela comunidade. E é isso, a gente tá aí enfrentando, matando os dragões, não da Dungeonist, né? Então, cara, até uma coisa que eu olhando ali o projeto e conhecendo um pouco, eu fiquei na dúvida, porque assim, é tão rico a lore do que é apresentado no projeto, que eu fiquei na dúvida se aquilo era um sistema de RPG, se era um cenário para algum RPG ou se era um board game. Porque assim, você vê a riqueza de detalhes na lore, no desenvolvimento ali da história de um mundo, que assim, claramente encaixa se pensar em fazer um livro até, sabe? E assim, vendo que isso parte inicialmente de você, mostra que você tem uma grande capacidade criativa. Eu acho que isso é o principal. Um game designer bom não é um game designer apenas que consegue fazer mecânicas equilibradas ou dinâmicas. É a pessoa que tem criatividade para criar coisas divertidas também. Coisas imersivas. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sinto um pouco de vergonha de não ter trazido muitos board games aqui pro DMCast. Porque eu não sou uma cara de board game, eu sou um cara de RPG. E na verdade não existe uma divisão. Só que eu sou uma pessoa assim, quando eu vou jogar um RPG, eu me meto de cabeça dentro da história. E quando eu vou jogar um board game, eu tenho o problema de meter a cabeça de volta dentro da história. Sabe, eu vou jogar um board game de máfia, eu viro mafioso na mesa. Eu fico assim, não sei o quê. Vou jogar o War, eu viro um general.
eu vou jogar Zombicide, o pessoal, Jean, para de interpretar o teu sobrevivente, você não é o sobrevivente, não é RPG. E eu fico nessa loucura, nessa neura, sabe? Então você tá me dizendo que no começo dessa ideia do Reino de Ametista, o que nasceu primeiro foi uma história que você aproveitou primeiro em RPGs, e como é que isso surgiu depois pra se tornar um board game? Então, eu tava nessa fase, né, depois de 2021, 2022, eu fiquei muito nessa fase de jogos de tabuleiro, né? Então, eu pensei, nossa, jogos de tabuleiro é uma coisa muito legal, é uma coisa que eu consigo produzir, entre aspas, sozinho, né? O que eu quero dizer é, eu não preciso programar, porque eu tinha a ideia de trazer para o digital também, eu tenho ainda, né? E aí eu falei, é uma coisa que eu consigo produzir sozinho, entre aspas. Eu consigo ir usando uma IA enquanto eu não tenho recursos para pagar, né, um ilustrador, ilustradora, mas é uma coisa muito mais possível, mais palpável do que um jogo digital, né? Naquele momento eu pensei assim, né? Então eu decidi, com o meu conhecimento, acho que muito maior em RPG até, na verdade, do que não o RPG clássico de mesa, né? Mas de jogos. Claro que são dois mundos diferentes, né? Mas que se conectam ali em vários pontos. Então, eu acho que com esse meu conhecimento, essa pegada, essa coisa mais de criatividade, eu me senti mais à vontade de trazer para o jogo de tabuleiro, porque eu conseguia brincar de uma forma onde eu me sentia mais confortável, onde eu conseguia trabalhar, né, nas coisas sem que eu precisasse, sem que aquilo me exigisse o trabalho de outras pessoas também. Então, no caso, essa questão da programação, né? Aí teria também a animação, eram vários elementos. Eu comento até com meu filho essa questão. Meu filho é uma criança de 9 anos e ele tem umas ideias muito mirabolantes para jogos de videogame. Pai, se fizesse um jogo do Kirby, fosse sandbox e tivesse um jogo de Pokémon, não sei o que. Eu falo, cara, é umas ideias maravilhosas. Aí eu falo, você sabe como é feito um jogo? Sabe como que é feito um jogo? E assim, eu já trabalhei com game design, sei como é que é trabalhoso isso. E assim, é uma decisão muito sábia da sua parte. Porque é muito bom você trabalhar com alguma coisa mais palpável para você poder fazer o projeto sair do papel. Porque muitas vezes a gente tem um projeto muito bom, mas por falta de recursos, por falta de ajuda de outras pessoas, a gente acaba não colocando ele para funcionar. E assim, eu digo assim, o Damecast aqui, por exemplo, é um trabalho de uma pessoa só. Eu faço de tudo. Eu tava fazendo a thumb agora há pouco, eu tava postando, tava não sei o que, tava editando. Só que não é um trabalho fácil, é um trabalho bem complicado e bem específico. No teu caso, chegou um momento que você percebeu que precisava expandir isso um pouco, né? Tanto é que o Giliard tá aqui com a gente, não é só Leandro Ludwig. Como que foi esse momento para você falar, não, esse projeto está crescendo, eu preciso de mais mãos para trabalhar? Então, isso começou, na verdade, se fez muito urgente no momento que eu falei, tá, eu tenho aqui, isso a gente já estava em testes, né? Só que era tudo IA. Eu tenho aqui o grosso do jogo, mas eu quero levar para o pessoal fotos do que vai ser o produto final, né? Ou muito próximo do final. Então eu preciso ilustrar. Sim. Então eu comecei a pensar, eu não sou ilustrador, não tenho como, porque se depender de mim, eu vou tentar fazer de tudo. Só que eu vou entregar com qualidade? Não, provavelmente não. Então eu pensei assim, eu preciso de um ilustrador, eu preciso de um designer para organizar os elementos de forma que tudo fique coeso, porque o jogo de tabuleiro ele vai conter elementos diversos, cartas, tabuleiros de lugares, tabuleiro de batalha, tem várias coisas. Então isso tudo precisa estar coeso. Então a gente tem então eu pensei, eu preciso de um designer para me ajudar nisso. Eu tinha noções, até porque eu sou professor de inglês e eu que fazia as minhas divulgações. Então eu tinha noções de design, mas nada como alguém que, né, que tenha estudado isso a fundo. Então eu pensei, cara, eu quero que isso seja bem sucedido, eu preciso trazer pessoas, né, competentes. Eu não vou conseguir fazer isso tudo sozinho. E aí eu comecei pelas ilustradoras, que posso falar, Giliard, que inclusive uma delas é a esposa do Giliard, a Érica, e a Sabrina. A Sabrina eu conheci pelo Facebook. Eu fiz um post, né, no Facebook, e aí ela respondeu, aí a gente conversou no privado. E é isso, a gente fez a gente combinou tudo certinho. E aí começamos com as ilustradoras. O designer apareceu, é um amigo meu
assim, a gente tinha muito pouco contato até então, a gente se conheceu há 12 anos atrás, com inglês também, em curso, ele era professor. E aí ele viu o projeto e ele falou, nossa, o seu Discord é legal, o seu Discord tem um monte de história, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele viu o jogo, ficou sabendo dele, eu posso trabalhar como designer? O que você acha? Ele me falou mais algumas coisas, eu falei, claro que sim. E, assim, na verdade, propositalmente, eu não estava procurando designer, né? Mas eu sabia que era uma coisa importante. Eu estava, a princípio, procurando ilustradores, né? E aí ele falou, surgiu assim, sabe? Então foi maravilhoso. É o que eu falei da comunidade, de eu me sentir muito abraçado pela comunidade. Isso é uma coisa pela qual eu sou muito grato, né? E com certeza o jogo não estaria nessa fase que tá, que é numa fase onde ele tá bem lapidado, né? É bem evoluído. Não, ainda a gente ainda tá longe de finalizar, porque falta acertar essas partes dos componentes, né? Mas não estaria nesse nível sem o apoio dessas pessoas, né? Que vieram da comunidade. Isso aí Então, é é uma isso. coisa, cara, que eu vejo que é muito presente em board game e RPG. RPG é menos, até, porque a gente estava comentando aqui antes da live começar que a mecânica do board game é diferente, por exemplo, da mecânica do RPG. Que a mecânica do RPG, às vezes, é muito centrada no mestre, né? O mestre, ele tem que trazer, ele tem que fazer. Às vezes, as pessoas consideram o mestre como se fosse o cara do entretenimento, o cara que tem que manter o pessoal. Não é bem isso, eu não acredito muito nisso. Mas é isso que acontece muitas vezes em RPG, né? E no board game já não. Tipo, parece que tá todo mundo no mesmo nível. E aí quando, tipo, tem até aquela troca de jogos, às vezes é uma outra pessoa que vai trazer o jogo. Não é o cara que trouxe da última vez. E tem essa troca de experiências. E é uma coisa que eu sinto, assim, que o pessoal é mais colaborativo no board game. Essa é a minha opinião meio rasa aqui, do que no RPG. E isso eu acho legal porque você vê que é uma comunidade que tá buscando coisas que sejam interessantes para trazer para este grupo, sabe? Não é só o mestre que vai ter que comprar e trazer para o teu grupo. É todo mundo naquela mesa vai ser interessado para trazer uma experiência nova, né? E assim, a gente vai falar um pouco sobre o jogo do Reino de Ametista, mas eu quero saber primeiro, inicialmente, da campanha que está rolando agora. E eu quero saber assim, essa campanha é uma campanha um pouco diferente das demais, porque a gente vê muitas campanhas que acontecem, tipo, vamos fazer a campanha para financiar a produção do jogo, ou então vamos fazer a campanha para financiar a impressão ou a produção em si do jogo. Essa aqui é como se fosse uma pré-campanha, né? Porque não está trazendo exatamente o jogo final, mas sim itens que podem ser usados no jogo, como implementos, coisa assim, e também outros itens que não têm diretamente ligação com o game design ou gameplay, e sim com itens que têm a ver com o cenário em si, né? Que já é muito rico. Fala um pouco desse financiamento que está rolando agora e por que vocês decidiram lançar esse financiamento, como que ele foi planejado? Essa campanha o projeto, né, eu decidi chamar de uma campanha de 2 fases, né. Então essa primeira fase, ela visa atingir primariamente a comunidade, né, que está com a gente já há bastante tempo. Então o pessoal que está testando o jogo com frequência, é um pessoal que está de olho no nosso WhatsApp comentando sobre alguma coisa. Então esses itens de agora, eles são, vamos dizer que são aqueles cosméticos que você compra no joguinho de celular, que você não vai alterar a gameplay, tá? Mas ele vai trazer uma exclusividade, vamos dizer, um sentimento de luxo que é exclusivo dessa fase da campanha. Então, esses itens, eles não vão ser mais vendidos posteriormente, Não vai para tá? uma loja Não depois. não nessa configuração. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo. A gente tem a action figure dos personagens. A action figure ela vai contar com 15 centímetros de altura. Então, futuramente, a gente vai ter as minis do tabuleiro, que vão ser disponibilizadas para apoio posteriormente. Mas as minis têm 3, 4 centímetros, Aquele né? padrão de Então, miniatura de RPG, assim, né? isso, tamanho zombicide, Uhum. né? Também. Então, esses itens eles são exclusivos. E o que que a gente tem lá? A gente tem uma toalha personalizada, que foi colocada hoje, inclusive. A gente tem essas action figures. A gente tem os bottoms, que são colecionáveis. A gente está mudando a cada mês. Essa campanha vai ser finalizada em dezembro. Então, a ideia dessa primeira etapa da campanha foi isso, de atender mais a comunidade, né? E também angariar o que for lucro, né? Porque é óbvio que eu pago alguém para produzir isso. Então, o que for lucro, eu já
pagar já meio que abater da segunda fase que vai ser do jogo em si, pra meta não precisar ser tão alta. Então a ideia é essa. Eu sei que é um jogo que vai necessitar de uma meta alta, porque ele possui componentes, ele possui complexidade. Eu até converso com o Geliard, muito Geliard, a caixa precisa ser linda, o manual precisa ser bonito, porque a gente quer entregar uma experiência de obra de arte. Tá? E eu tô falando isso, eu sei do perigo que é falar isso, né, da responsabilidade, mas é o que eu converso com o pessoal sempre. Eu não quero que seja só um jogo para eu jogar, me divertir com a experiência, mas eu quero que seja artístico também. Então, a gente tem a Érica, que está com a gente no projeto, que é a esposa do Giliard, ela desenha muito e ela trabalha já há muitos anos com RPG. A Sabrina, que também está com a gente, são duas ilustradoras, ela é mais assim da área dark, desenha muito bem, ela usa aquarela, pinta à mão. Então, cara, é perfeita. A equipe, assim, é perfeita. A gente tem tudo. Tô falando da ilustração, né? Tem tudo para entregar, de fato, uma obra. E eu tenho certeza que o Geliard também tá nessa vibe. Ele tá me ajudando o máximo que ele consegue para que a gente consiga tirar isso das intenções, né? E entregar para as pessoas que estão aí confiando na gente. E nessa primeira fase, então, o que a gente tem no financiamento? A gente vai ter ali esses itens que eles estão desenvolvendo para a segunda fase, eles deram uma batida no valor e tudo mais. E é importante lembrar aqui, pessoal, esse financiamento já está batido, tá? Não estamos falando de uma coisa que vai bater, que está em 10, 20%. Já bateu a meta. A questão agora é as metas extras. Essas metas extras, a gente tem ali uma linha na arte ali do projeto mostrando alguns pontos que vocês querem atingir. E assim, uma coisa que eu prevejo dessa campanha é que ela, sendo um sucesso, ela não vai se sobrepesar para a próxima campanha, para a próxima fase, né? Ela tá bem limitada no que ela se propõe. Então, tipo assim, não vai sair dali depois, sei lá, uma bandeira gigantesca ou uma coisa que vai encarecer, digamos, a produção e depois atrapalhar a próxima fase, né? É uma coisa que estão pensando bem ali pra, tipo, ser itens que vão facilitar essa próxima fase, né? E board game é uma coisa que eu digo assim, é tátil, né? Ao contrário de um PDF de RPG que você pode ler e acompanhar e aproveitar 100% o RPG através de um PDF, o board game é mais difícil. O board game não funciona dessa forma, né? Quais são os desafios que estão preparando para enfrentar agora para essa segunda fase e como que esse projeto inicial vai ajudar vocês agora? Jean, você colocou como desafio maior, eu colocaria que é a captação de pessoas novas, né? Que também é um dos motivos uma das razões dessa campanha. É claro que ela visa beneficiar, não beneficiar, né? Mas ela acaba interessando mais a quem já conhece o jogo, né? Porque, como eu falei, são itens extras. Então as pessoas que estão na comunidade se interessam mais do que uma pessoa que não conhece. No entanto, por nós estarmos agora, por exemplo, aqui, através dessa linda oportunidade, conversando com pessoas diferentes e com oportunidades que outras pessoas estão dando, a gente acaba tendo uma visibilidade. Que é difícil, né? Que é difícil quando a gente não tem muito capital para investir em. Como é que é? Esqueci o nome. Publicidade. Publicidade, isso, eu ia falar mais daquele negócio do Instagram, que você, impulsionamento, né, Ah, sim. e tal. Então, fica mais difícil, a gente precisa arrumar outras formas. Então, essa campanha, ela também vai nos ajudar nisso, ela está nos ajudando nisso, inclusive tem pessoas que já apoiaram e que já me falaram, olha, eu vou apoiar ainda, que eu não conhecia antes de iniciar a campanha, então é muito legal ver que o que foi planejado de alguma forma tá dando certo, sabe? Mas esse é o maior desafio, sabe? E assim, eu tenho como meta, né? Eu quero pelo menos ter 50, 100 pessoas novas engajadas na comunidade quando essa campanha acabar. Então, mas é difícil. É difícil porque a gente tem anúncio vindo por todo lugar, jogo vindo por todo lugar, né? Então, nós que somos pequenos, precisamos lutar 5, 8, 20 mil vezes mais do que as grandes empresas. As grandes empresas que têm esse capital inicial ali conseguem fazer uma inserção de novos jogos, assim. A gente tem visto recentemente alguns financiamentos de board games, sabe, absurdamente altos, assim, os valores.
E a gente vê que a comunidade acaba abraçando e tal, só que não é só dali de cima que vem coisas boas, né? E eu quero ver com vocês, nesse sentido de desenvolver um game, a gente tem ali também a dificuldade de você convencer esse público novo sobre o seu projeto, sobre a qualidade que você pode entregar e tudo mais. E como que vocês estão se precavendo agora? Porque assim, a gente vê que o mercado de RPG em geral está sofrendo uma transformação. Tanto é que a gente não tem mais apenas só o Catarse agora, temos a Maple Starter, temos outros caminhos a serem seguidos. Como que está sendo a preparação de vocês para essa segunda fase, esse desenvolvimento desse projeto, e como que o pessoal pode acompanhar esse desenvolvimento? Porque a gente quer saber assim, sendo um primeiro projeto, é difícil a gente falar assim, ah, esse aqui vai ser bom porque o anterior já foi legal. Então assim, é um desafio. O primeiro tiro é o mais difícil, né? Como que tá sendo para vocês esse desenvolvimento? Vocês estão conseguindo ali, digamos assim, testar coisas? Como é que tá sendo esse projeto para vocês? Eu quero começar, mas depois eu quero que o G fale um pouquinho, tá? De como que ele tá se sentindo. Giliard tá Acho quietinho, legal. cara. Você solta, Giliard. Eu quero que ele comente isso, porque eu acho que é interessante, porque ele é uma pessoa que veio de fora, né? Conheceu a gente. Esse é um desafio muito grande, Jean. Você falou um ponto aí crucial, né? Para que mais pessoas deem chance pro jogo, né? A gente precisa convencê-los de que vai ser algo de qualidade. Como? Na minha mente, né, quando eu iniciei tudo, eu falei trazendo eles para dentro. E para dentro era a comunidade que a gente já tinha. Então lá dentro da comunidade, aí a gente tem o WhatsApp, a gente tem Instagram, onde eu tô sempre. Instagram, eu tô todo dia, basicamente. Nos últimos dias eu tenho postado direto, 4, 5 stories, mostrando coisa do jogo, coisa da campanha. Isso tudo eu posto no Instagram, WhatsApp. A gente tem TikTok também, só que o TikTok, confesso, tá um pouquinho abandonado. É muito complicado lidar com um monte de redes ao mesmo tempo. Então, eu tô tentando focar no Instagram e no WhatsApp. A gente tem o Discord também. Então, por todos esses canais, as pessoas que estiverem ali vão estar em contato diário com o conteúdo do jogo. Então as pessoas começam a sentir confiança, começam a querer participar do financiamento dessa etapa. Porque eles veem valor, né, no que a gente tá mostrando para eles. Então, essa é uma etapa muito importante, é a que eu tô dando, é o ponto para o qual eu tô dando mais importância, que é mostrar para as pessoas, através de teste, a gente já tem mais de 200 horas de teste, tá? Isso é uma coisa muito incomum e eu me orgulho disso, porque eu abro mão de estar assistindo um filme tranquilo, eu abro mão de sair à noite, né, para um restaurante. Balada não é comigo, mas um restaurante é bom, o cinema. Eu abro mão disso, assim como as pessoas que estão testando também. Então, mas eu sei que é importante, né, para passar confiança para as pessoas. Eles vão ver, nossa, tanto que a gente teve um teste recente, a pessoa falou, parece muito lapidado mesmo. Foi até num evento aqui no Rio, que eu sou carioca, e a pessoa falou, dá para ver nitidamente que foi testado várias vezes, que vocês já estão trabalhando nisso. Então eu fico muito feliz, sabe? Mas a gente, assim, é um trabalho muito, muito, muito pesado. Infelizmente, tem gente que acha que é brincadeira, né? Porque, é um joguinho, tá se divertindo. Mas não, gente, assim, eu levo muito a sério, o Geliard sabe. Eu posto, a gente faz teste pelo menos 2 vezes por semana. Eu tô sempre postando coisa para engajar o pessoal. Eu levo a sério como um trabalho mesmo. Então, assim, a gente tem os estresses de trabalho também. A gente precisa ter a dedicação de quem quer trabalhar para alcançar uma posição melhor. É a mesma coisa. Então, eu encaro dessa forma e eu acho que tem dado resultados bem, bem legais. Eu tenho Não. sentido isso. Cara, game design não é brincadeira. Você tá achando que game design é brincadeira? Game design não é brincadeira, gente. É muito trabalheira porque, assim, jogar é fácil. Vai desenvolver um jogo uma vez na vida, você vê como é difícil. Ainda mais, no teu caso, você não tá se baseando em nenhum board game que existe, né? Tipo, não é um port de um board game X para teu cenário. Você tá criando mecânicas e materiais e ideias que se adequam melhor ao seu projeto, certo? Sim, é até mesmo inspiração, Jean. As pessoas já me perguntaram em que jogo você se inspirou, e assim, eu não soube responder. Depois eu passei um tempo assim, para mim, pensando, né, no que eu me inspirei. E aí eu vejo que é uma mistura de coisas. Eu acho que é do que eu sou, né, como gamer.
Eu sempre joguei muito RPG, eu sempre gostei de terror, eu sempre gostei de uma coisa mais dark fantasy, né? Fantasia sombria. Eu sempre gostei de algo envolvente, jogos que tivessem história boa, história surpreendente, uma coisa que não que tivesse coerência, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acabei me inspirando no que eu mais gosto de fazer, né? Peguei um pouco de cada coisa, quis trazer inovações, né? Junto a essas vivências que eu tive, que também formaram o jogo. E é isso. Muito bom. E Giliard, qual que é o teu lado nessa história, cara? Você tá quietinho aí, tá tímido. Cara, fala pra mim, cara, como é que tá sendo esse desafio? Porque assim, entrar num projeto que já tá encaminhando, ele é um desafio por si só, né? Como é que foi pra você nessa pegada? Como que tá sendo o seu desenvolvimento ali junto com esse projeto? Então, é uma. O Reino da Ametista vai ser assim o primeiro board game que eu vou estar gerenciando a produção e como dungeonist de volume, né? Porque a gente vemos o lançamento do Alienados ano passado, porém foi um jogo de carta e era um jogo que a gente já estava para lançar, né, com outras editoras e acabamos, para não ficar sem lançamento, a gente lançou com a Dungeonist, mas a proposta inicial era um outro formato de financiamento. Mas o rendimento está sendo interessante porque não só a minha experiência, né, de estar ali junto, mas eu estou aprendendo muito sobre o mercado de board game, que para mim é novo, né? Eu trabalhei muito tempo no RPG, lançando material de RPG, campanhas, financiamentos, e pouco no board game. Eu, né, praticamente foram experiências muito superficiais, né? E agora com o Renda Ametista eu estou tendo essa oportunidade e sim, está sendo um desafio muito grande você sair de um mercado e ir para um outro. Por mais de ter, ter as suas semelhanças, né, no RPG, no board game, mas as diferenças são maiores. Né? As diferenças são maiores quando você lida nessa parte de mercado, né, na parte de produção. Né? Para o jogador ali, talvez para quem está na ponta, eu como sou mais jogador de RPG do que de board game, para mim, né, a experiência ali de jogar é diversão de qualquer forma. Mas para quem está nos bastidores, na parte técnica, né, nessa parte de designer, de game design, realmente o que eu senti eu percebi que isso é uma característica do mercado de board game. E o Reino da Ametista, aqui junto com o Leandro, ele me mostrou muito bem esse ponto de comprometimento, sabe? Esse ponto de entregar ali de entregar. Acho que a palavra é essa, entendeu? Entregar. O financiamento, ele é uma etapa para captação de recurso e não para a criação do jogo. O jogo já está sendo criado. Independentemente, o jogo já está sendo feito. Então, o financiamento, ele é só um meio, né, de realmente ter o recurso para a produção física do jogo, porque a produção intelectual, a produção criativa do jogo está acontecendo, está aí, entendeu? E diga de passagem, está muito bem adiantada, né? Então esse comprometimento que me cativou aí com o Reino da Ametista, e eu tenho acompanhado, né? A gente se envolve com outros produtores, com outras comunidades de board game, e eu tenho notado isso. É um trabalho que ele é feito, porém, né? Agora falar um pouco mais da minha experiência profissional com produção gráfica, né? Com impressão, produção. O board game, ele dá mais desafio do que o RPG. O RPG, ele tá, por mais ele ser um jogo, ele tá muito inserido no mercado literário, né? Ele é livro, né? O componente principal do RPG é o manual, de regra. E o mercado de produção editorial, não dá para falar que está melhor, no Brasil está melhor, né? Mas comparado com a linha de fabricação de componentes de jogos, tem muito mais acesso e muito mais possibilidades de fornecedores para conseguir. Hoje, imprimir livro é relativamente mais fácil do que imprimir
componentes de jogo, né? A gente ainda demanda de muita coisa externa, de muita importação, temos praticamente poucas gráficas especializadas na produção de componente. Então assim, o desafio para produzir o board game, acho que para mim aqui é a maior dificuldade e está sendo assim o maior desafio para a gente estar gerenciando essa parte, né? Mas temos aí lançamentos no Brasil de board games, né, muito bem produzido, muito bem lançado. Então assim, é desafiador, mas não quer dizer que não vai acontecer. Vai acontecer, né? O Reino da Ametista está aí. Logo vamos ter alguns protótipos para mostrar. E assim, né, o jogo ele já é testado em plataformas que simulam. A gente testou muito ele no digital, né? Então faz essa parte de simular uma mesa presencial. Mas também o Leandro ele levou o jogo para muitos eventos, para muitos lugares também de maneira presencial. O jogo está sendo testado, o jogo está sendo produzido, e é essa a minha percepção, né? A mecânica do jogo, ele, como o RPG, ele é o meu hobby preferido, e como ele bebe muito do RPG, posso falar aqui um pouco das mecânicas, né, Leandro, do jogo, né? Sim, Então, claro. para você ver, Jean, o Reino da Ametista tem um personagem que faz o papel de narrador, de mestre, Interessante. né? Assim, não é igual, não é igual, é semelhante, como se fosse o narrador, que é o personagem o arquivista, né? Ele que tem esse nome por ele tem todas as histórias, ele que conta a história, ele que cria a história desse mundo. Então é como se ele estivesse contando essa história para o universo. E ele tá ali naquele vazio contando essa história, e essas histórias acontecem no jogo. E assim, então ele vai pôr os desafios, ele vai pôr as dificuldades, ele vai pôr os inimigos, os NPCs, vai criar o reino e tal. Porém, o que é legal é que a luta dos personagens para sair desse controle também, né, do narrador, de quem está contando a história e poder ter uma vida própria, é muito legal também. Então, o caos do ambiente vem por conta disso, né? Tem um ser poderoso ali controlando a história, o universo, né, do mundo ali, né, e os personagens tentando sobreviver a tudo isso, né, e aí tem essa figura, o jogador interpreta essa figura, e os outros jogadores interpretam os personagens, né, e tem exploração, a gente entra em masmorra, a gente entra, vamos investigar, tem combate. Então, assim, né, para quem conhece o RPG de mesa e joga o Rei da Ametista, vai sentir, sim, esse ambiente, né, essa semelhança. Eu não conheço nenhum board game, eu sou uma pessoa, como eu falei, eu não sou uma pessoa do board game. Deve ter alguns títulos que fazem algo parecido, de ter essa imersão que o RPG te proporciona. E eu acho, na minha concepção, no que eu estou observando desse projeto, que o Reino da Ametista vai ser um desses projetos que vai permitir essa imersão toda. E eu acho isso um ponto muito positivo. E para a gente encaminhar aqui para uma próxima fase, eu quero que vocês falem um pouco agora das metas extras que estão vindo nesse financiamento de agora e o que o público pode esperar para esse segundo em questão de materiais. Porque você comentou alguma coisa ali de miniatura estilo, não estilo, tá? Tamanho Zombicide. É bom diferenciar isso porque qualidade de miniatura é algo muito caro, muito caro. Então a gente tem que deixar uma coisa bem básica. Board games muitas vezes tem algumas peças padronizadas, sabe? Por causa disso, porque é algo muito caro de se produzir. O que o público pode esperar de forma substancial para esse board game que vai vir no ano que vem? Primeiro sobre as metas, essas metas, como vocês podem ver lá no site, né? Você deve até ter visto, Jean, a gente já alcançou a primeira, né? Que era do valor de 1.888. E ali do lado está a redução em 5% no custo do jogo. Todas as pessoas que apoiarem com pelo menos R$ 50 ao longo dessa primeira fase, desde o mês passado, dia 20, até o dia 28 de dezembro, todas as pessoas que apoiaram com pelo menos R$ 50, elas vão ter direito a esse desconto progressivo, né? Que vai progredindo de acordo com a meta alcançada. Então, a gente está aí com 5% de desconto, a gente já está muito perto do 8% e assim sucessivamente. A ideia dessas metas que vão sendo desbloqueadas nessa primeira etapa seria essa. Para a segunda etapa, em relação aos
componentes, eu acho que foi isso que você quis dizer, né? O que, Sim, o sim. que esperar. Os A materiais gente vai ter. táteis, eu quero saber tátil, o que pode pegar na mão. Então, a, Manual a, de a papel e minha. caixa eu sei que vai ter. Manual e caixa vai ter. Quero saber coisas táteis. Eu quero saber o que eu vou Legal. gostar. Legal. A gente vai ter algumas, hein? A gente vai ter campos de batalha, então vão ser pelo menos os 4 módulos de batalha, como se fossem grids. São grids, tá? A gente vai chamar de, por enquanto, a gente está chamando de terrenos, mas são grids. Esses terrenos eles são posicionados em volta da caixa, e a caixa é um obelisco que é usado no jogo como parte da mecânica também. Então a gente vai, ele vai dependendo de, e ele rotaciona, e dependendo de qual face ele está encarando do grid, ele causa certos efeitos sobre aquele grid. Então vão ter os grids, vão ter tiles que são os quadradinhos, né? Para quem talvez não conheça, são quadradinhos, são pisos, a gente está chamando de pisos. E esses pisos, eles são como armadilhas também. Então a gente vai ter algumas armadilhas que o arquivista vai colocar para complicar a vida dos Imaculados, que é como são chamados esses personagens dotados de magia, né? Então vão ter diferentes tipos de pisos, pisos que drenam MP, pisos que drenam vida, que são como portais, entre outros, né? A gente vai ter também as miniaturas, elas vão vir como add-on, ou seja, você paga um valor a mais para tê-las ali. Por quê? O objetivo é o jogo ser o mais acessível possível, mantendo a qualidade. Então a gente vai fazer os standees, que são espiões, né, de RPG, aqueles que você tem o papelão em cima de uma base, a gente vai fazer esse pintado, né, tudo bonitinho. E quem quiser fazer esse upgrade, vai poder fazer por fora, aí pagando o valor das miniaturas, que são caras de se produzirem no Brasil, né? Lembrando que a modelagem também é muito cara, tá? A modelagem eu tô conseguindo iniciar agora, né? Tô fazendo o pagamento pro rapaz fazer as modelagens, mas as impressões em si elas vão vir como adicionais. Além disso, né, vão vir também os peões dos personagens, vão vir várias cartas de magias que representam as habilidades dos personagens, né? Vão vir cartas com as informações das criaturas. Ó, o Giliard já tá ali para propaganda. Vão vir as cartas de criaturas, vão vir as fichas dos personagens. Os personagens eles já têm um background, tá? Eles têm. Porque o jogo, o modo principal do jogo é uma campanha. É uma campanha. É claro que dependendo do que se faça, pode ser que se pegue um caminho, né, diferente. Vocês vão ter aquele senso de progressão, porque vocês vão passando de nível, vão poder alocar pontos de atributos como preferirem, de acordo com as estratégias de vocês. Vão vir cubinhos, vão vir vários cubinhos, vão vir blocos de notas para fazer as anotações pertinentes, como XP, né? Coisas assim. Não sei, são alguns, eu não tô lembrando Mapa de mais. exploração. Os mapas dos lugares. Lugares, né, para explorar, para ir encontrar pontos de interesses Fichas. Isso. Fichinhas, né, tokens, né? Os tokens representando sangramento, veneno, umas ampulhetinhas que o arquivista vai usar para alterar o destino dos personagens. Isso. E o que é interessante é que assim vai vir a campanha, né, no manual ali para se jogar a campanha, né? Mas vai vir módulos de jogos, outros módulos de jogos, e inclusive você pode criar sua própria campanha e jogar. Cara, legal isso. Então Entendeu? tem o one shot. Você tem aquele grupo, né, que não consegue se manter a ficar consistência, ali, né? né? Se comprometer por tanto tempo, você consegue fazer ali, ó, numa tarde, vamos jogar o Reino da Ametista? Bora, pô, melhor jogo 2025. Aí você vai lá, junta rapidinho, você junta o Vencedor do pessoal Globo de Ouro, rapidinho. do Goblin de Ouro de 2025. Um sonho. E aí é isso, né? Vão ter esses outros modos mais rápidos também, mais casuais, né? Cara, isso é importante, porque... Inclusive o módulo solo. Olha só. Inclusive o módulo solo. Isso é spoiler? Esse é. Spoiler!
Tava demorando, tava demorando. O modo solo, eu fiz alguns testes solo, né, por enquanto. Mas assim, não, eu tô focando, eu tava focando primeiramente na campanha. Aí a gente já fez os testes da campanha, maravilha. O pessoal gostou muito, muito mesmo. Eu fico muito feliz. E eu tô sempre passando formulário de feedback, tá? Tô sempre passando formulário pro pessoal preencher. E agora a gente tá fazendo um teste mais casual, que é só de batalha, para o pessoal testar estratégia, né? Aprender movimentação direitinho, os inimigos e tal. E o modo solo eu vou fazer assim que eu finalizar esses modos. E uma coisa assim, pra Mas gente poder encaminhar aqui pro final, eu quero saber só qual que é o tempo de duração médio que vocês imaginam desse jogo? Porque assim, board game, diferente de RPG, normalmente tem um tempo de execução mais curto, né? Tirando os jogos que são, tipo, 6 Depende, horas, isso. né? Tirando War, tirando o Banco Imobiliário, que até hoje não sei o final desse jogo, deve ter umas Nem eu. 15 horas, eu desconfio. Mas o que vocês estão planejando para o Reino da Ametista? É um jogo de, tipo, um party game de 1 hora? É um jogo mais longuinho, de 2 horas, 3 horas? Ou é um jogo que depende muito de quem tá jogando? Como é que vai funcionar o Reino da Ametista? Para as pessoas que estão começando, a gente fez muitos testes, né? Então a gente consegue ter uma boa resposta para isso. Quando o pessoal conhece bem, né? É um jogo simples, não é simples, ele é fácil de entender. Você consegue entender o que é para fazer, né, Gê? Eu acho que Sim. não é tão complexo, mas para dominar é bem complexo, porque tem uma infinidade de combinações, uma infinidade. E além disso, você precisa ter uma sinergia muito boa com o grupo, porque todos os 4 ali precisam trabalhar muito bem para conseguir derrotar o arquivista, que é esse ser onisciente, né? Essa entidade. Então, tem que todos trabalhar muito bem. Quando se conhece bem o jogo, a gente consegue fazer em 1 hora e meia, por exemplo, esse modo de batalha, só de batalha. 1 hora e meia, talvez um pouquinho menos. Talvez. Mas quando não, por exemplo, a campanha, ela geralmente leva cada capítulo mais ou menos 3 horas e meia. E isso o pessoal conhecendo, não conhecendo, porque às vezes eles querem fazer uma estratégia diferente, e aí acontece uma coisa diferente que eles não estavam esperando, porque da outra vez que jogaram não tinha acontecido. Então, nos testes tem levado 3 horas e meia, mais ou menos, cada capítulo, bem mais similar ao RPG aí, né? Maravilha, maravilha. Então, se você gosta de board game, gosta de RPG e procura um board game imersivo para você começar, recomendo primeiramente não ficar esperando sentado aí até junho, julho do ano que vem para quando sair a fase 2 desse projeto, mas sim entrar agora lá no Maple Starter, conferir o projeto, ver se é interessante para você participar. Se você achar que é legal, participe, nem que seja com R$ 50, mas mais importante, entra lá na comunidade, entra lá no Discord, procura saber se tem como você jogar também com o pessoal ali no Tabletop Simulator, algo assim, para você poder sentir o jogo também, porque eu acho que isso é muito importante. O que você tem na mão, Leandro e Giliard também, é um projeto muito interessante. Muito bacana, que tem uma boa capacidade de ser um RPG barra board game ou um board game barra RPG muito divertido pra galera que gosta dessas duas coisas, sabe? É difícil você ver jogos que comunicam-se de um lado pro outro. Eu vejo muitos board games que a pessoa senta, regra, 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 uau, venci, próximo. E esse não, aparentemente cada jogada é diferente, cada sessão, teoricamente sessão, é diferente. Eu acho que esse que é um ponto muito primordial. Leandro, Giliard, muitíssimo obrigado por esse cast, meus queridos. Quero deixar agora para vocês momento jabá. Por favor, falem das suas redes, fala do projeto, onde o pessoal pode apoiar, onde o pessoal pode participar. E lembrando, galera, todos os links estão aqui na descrição, no primeiro comentário, depois que for postado, onde o pessoal pode encontrar mais informações e participar do projeto. Esses links, o Linktree tá aí disponibilizado, né? Aí a gente tem Discord, Instagram, Twitch, que a gente não usa mais. Então, mas a gente pode passar aqui do Dice Master, né? Como recomendação. A gente tem TikTok, mas principalmente, tá? O Discord, que tá de braços abertos, braços digitais abertos para receber vocês. E novamente, é claro que a gente tá nessa fase do jogo, mas a gente não joga só o Reino da Ametista.
A gente joga outros jogos também. Mas claro, querendo testar, por favor, apareça lá, fala quando que vai ter um teste, que eu faço questão de marcar um teste, mesmo se não tiver, eu faço questão de marcar um teste com você, para vocês sentirem como é que é o jogo, ver se aquilo faz sentido para vocês e contribuir, né? Porque tem um pouco do jogo, de cada um que vai passando por ali no jogo, né? A contribuição de feedback. Então, muito se evoluiu graças aos jogadores. E eu quero deixar aqui meu agradecimento, né, à comunidade, ao Geliard, a todos os artistas que estão envolvidos na equipe, que apoiaram. A gente tem um músico também, Jean, que está trabalhando com a gente Vai ter trilha sonora. Caraca, mano. Então, a gente quer fazer uma coisa muito especial, muito única para entregar, porque assim, uma coisa que eu fico muito triste, né, é ver que os próprios brasileiros se sabotam, né? Isso aí é nacional, não tem qualidade. Então a gente quer vir para quebrar com isso de uma vez e falar, a gente tem qualidade, vocês que não davam oportunidade antes. Então, fica o meu agradecimento aí a todos que têm apoiado, os artistas, e apareçam por lá na comunidade, que vocês vão ser muito bem recebidos, com certeza. Primeiro eu quero dar as boas-vindas pra Paty, que tá aí no chat, acabou de chegar. Oi, Paty. ela é lá da comunidade, né? Uma membra honorária, né? Da comunidade, né? Isso aí. Bom, e pessoal, vamos lá. Também quero agradecer a oportunidade, Jean. Obrigado mais uma vez aqui por abrir a sua casa aqui, o seu podcast, o seu canal. É sempre um prazer estar aqui. E também quero agradecer ao Leandro, né? Ele não só nessa parte de profissional, mas ele tem me ajudado muito também no pessoal. Passei por algumas dificuldades no ano passado e assim, quando eu cheguei na comunidade lá na Octonodo, né, eu fui muito bem acolhido, consegui novos amigos, novas pessoas que me apoiaram e graças a ele aí, né, a Dungeonist está retornando, está voltando. Ele, já vou até falar aqui, o Leandro, ele tá na Dungeonist agora fazendo a parte de rede social, de divulgação, né? Então a própria comunidade, toda essa experiência dele de lidar com comunidade, lidar com as pessoas, né? Ele vai estar aplicando aí na Dungeonist, então, e a gente quer voltar, né? A Dungeonist como ela era, uma empresa que atende o autor independente, né, nas produções independentes. Então, estamos aí, né, começando de novo uma nova fase aí na Dungeonist, né, e dessa vez não só para RPG, mas também para o board game, né, vamos estar trabalhando aí para os mercado de criação de jogos nacionais, né, também aí com a Dungeonist e também com a Octonodo aí fazendo essa parceria incrível que está sendo muito boa. Maravilha, maravilha. Galera, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueçam também de seguir a Dice Masters nas redes sociais. Deixe 5 estrelas no Spotify, siga no YouTube e na Twitch, deixe seu comentário aqui embaixo, curta o episódio e principalmente participe, que é muito importante a sua participação. Nós temos também um grupo do WhatsApp para você entrar lá e conferir, o link está aqui embaixo, a gente sempre lança os temas lá para o pessoal poder participar, inclusive dos episódios, e também, se você puder, apoia a Dice Masters. Aqui do cantinho eu deixei ali o apoia-se, você pode apoiar por apenas R$10 por mês e já vai ter acesso ao DMCast adiantado, vai poder participar dos episódios, propor temas e também ter acesso aos descontos exclusivos dos nossos parceiros. Dá uma conferida lá que vale muito a pena. E se você tiver um conteúdo que você quer desenvolver para as redes sociais, desenvolver para o YouTube e você não sabe como fazer isso, entre em contato com a Dice Masters, que nós teremos muito prazer de te ajudar na produção do seu conteúdo. Leandro Geliard, muitíssimo obrigado. Nos vemos numa próxima oportunidade. Eu quero ver muito este jogo saindo e a gente acompanhar aqui o gameplay. E principalmente, galera, jogue muito RPG e board game e que os dados estejam com vocês.